Sabe o que acontece quando uma figura de fé acaba se perdendo completamente na escuridão? É exatamente isso que vamos analisar hoje com a história do Padre Domênico. É um relato, olha, fortíssimo sobre um espírito atormentado pelos próprios atos. A gente vai mergulhar fundo na negação dele, na verdade nua e crua que a consciência esfrega na cara e, claro, na busca super difícil pela redenção. Então, vamos lá. E porventura, não é assim? Essa é a frase que ecoa. É o grito desafiador do Padre Domênico. Pensem bem, mesmo ali, no meio do sofrimento, ele está convencido de que está certo. Ele se sente traído, sabe? Abandonado por aquelas mesmas forças divinas que ele achava que iam garantir a salvação dele. E essa pergunta, não é assim, é carregada de raiva, como se a dor que ele sente fosse a prova final da injustiça divina. Então, a gente anda na primeira parte, um espírito em negação, e o subtítulo diz tudo. Uma alma perdida em raiva, culpando a tudo e a todos. O Domênico está preso num ciclo vicioso de amargura. Ele realmente acreditava que a batina, o sacerdócio, era um passaporte direto para o céu. Só que, em vez disso, o que ele encontrou foi um abismo de dor. E o pior, ele se recusa a aceitar a verdade mais simples, que foram os atos dele e de mais ninguém que o colocaram ali. É nesse ponto que a ajuda espiritual entra em cena. Surge a clarividente Luciana. E ela não se aproxima para julgar, não. Ela quer entender. O dom dela é justamente esse: ler as memórias dele e ir lá na raiz do sofrimento. E o mais fascinante aqui é que não é uma conversa, um bate-papo. É uma imersão total, um mergulho de cabeça no passado do Domênico. Vamos então para as memórias do passado. A Luciana começa a desvendar as verdades ocultas da última noite dele na Terra. E essa leitura mental começa. E de repente a gente é transportado para essa noite fatídica. A Luciana, ela não está só vendo os pensamentos dele como um filme. Não, não. Ela está vivendo aquilo. As emoções, as sensações, os eventos, tudo como se estivesse acontecendo de novo, ali na frente dela. E a primeira memória que vem à tona é logo a da morte dele. E olha, a verdade é chocante. Não teve nada de morte santa aqui. Foi um drama de paixão, de vingança. A gente vê o Domênico movido pela luxúria, indo visitar a esposa de outro homem. E o marido traído, ele não parte para a briga. Ele faz algo muito mais sutil e muito mais cruel. Uma garrafa de vinho caríssimo, envenenada, oferecida num gesto de falsa amizade. Basicamente, uma traição sendo paga com outra. E aqui está o ponto crucial da história. No momento da morte, a verdade é completamente silenciada. O Domênico tenta, com todas as forças, apontar para o assassino dele, mas o corpo já não responde. E para piorar tudo, o colega padre que chega assume que ele é um sacerdote reto, um santo, e dá a ele a absolvição dizendo que ele nem precisa se confessar. Que ironia terrível, né? E o que acontece logo depois da morte dele é simplesmente horrível. Ele não sobe, não encontra paz nenhuma. O espírito dele fica, literalmente, acorrentado ao próprio corpo em decomposição. Imaginem a cena. Ele é forçado a assistir ao próprio funeral, a ouvir todos aqueles elogios falsos, enquanto grita uma verdade que ninguém, absolutamente ninguém, consegue ouvir. É um pesadelo, no sentido mais literal da palavra. Agora, o peso da consciência. Porque aquela última noite, bem, ela foi só o capítulo final de uma vida inteira de enganos. A leitura da Luciana vai ficando mais profunda e agora os fantasmas de outras transgressões começam a aparecer. Cada memória que surge é como uma ferida que se abre na consciência dele. E a lista de transgressões, nossa, é avassaladora. A gente vê uma jovem grávida dele que ele abandona e que acaba se suicidando. A gente vê o próprio pai traído no leito de morte porque o Domênico esconde o testamento para não dividir a herança. Vemos um colega, padre, já idoso, que tem a vida destruída por pura ambição dele. E, numa cena de crueldade que é até difícil de acreditar, uma antiga amante com o filho doente que ele expulsa da porta dele, soltando os cães em cima deles. Basta, basta! E é o que ele grita. A cada memória que a Luciana revela, a pressão só aumenta. Ela continua descrevendo o que vê na mente dele e chega a um ponto em que o Domênico simplesmente não aguenta mais. Acabou a desculpa, acabou a culpa nos outros. A verdade, vindo de dentro dele mesmo, se torna insuportável. E esse é o ponto da virada. Todo aquele orgulho que o mantinha de pé, rígido, desafiador,
desmorona. Ele quebra completamente. E pela primeira vez, ele não está gritando de raiva. Ele está chorando. Um choro de dor, de arrependimento. Aqueles soluços são literalmente o som da negação dele se partindo em 1000 pedaços. Vamos agora para a parte do resgate pelo amor, porque bem ali, no fundo do poço, quando parece que não tem mais esperança nenhuma, uma nova presença chega. E não é um juiz, não é um acusador, é alguém muito, muito familiar. O resgate dele não vem pelo julgamento, mas sim pelo amor. Mamãe! Mamãe! O grito que ele dá é de uma pureza que desarma. O padre arrogante, o pecador, tudo isso some. O que sobra ali é só uma criança. Uma criança assustada, perdida, chamando pela mãe. É um som que mistura desespero total com uma confiança que vem lá do fundo da alma. E quem chega é a mãe dele, Ernestina, que foi chamada para ajudar. No momento em que ele a vê, a transformação é completa. Ele corre para buscar refúgio nos braços dela e toda a postura dele muda. Aquela arrogância toda desaparece. No lugar, fica uma necessidade desesperada por consolo, por perdão. E aqui a gente vê duas perspectivas totalmente diferentes. De um lado, o desespero do Domênico, que se vê como um réprobo sem perdão. Do outro, a esperança da Ernestina, a mãe. Ela não nega o que ele fez, mas ela diz: foste enfermo. Jesus é o divino médico. Os pecados dele não são uma sentença final, mas sim uma doença da alma. E toda doença pode ter cura. Mas a Ernestina não está ali para oferecer uma saída fácil. Pelo contrário, ela fala de responsabilidade, de trabalho. Ela diz, com todas as letras, que as vítimas dele não sumiram. Que ele pode e deve procurar cada uma delas para reparar os erros. O que ela ensina é que a redenção não é um presente que cai do céu, é um processo. E então, ela faz um gesto de uma ternura que é imensa. Ela ajuda o próprio filho a se ajoelhar. Ele, que passou a vida inteira fingindo rezar, agora vai fazer isso de verdade, com humildade. Ela junta as mãos dele, sabe? Como se ele fosse uma criança aprendendo a primeira oração. É um gesto físico que simboliza a rendição total da alma dele. E a oração começa. A mãe diz: Senhor Jesus. Ele está tão quebrado, tão perdido, que nem consegue achar as palavras. Então, a mãe empresta as palavras dela para ele, começando com a invocação mais simples de todas. E o filho repete: Senhor Jesus. E esse eco não é só uma imitação, é um ato de entrega. É a voz dele que antes amaldiçoava e mentia, sendo usada agora para pedir ajuda. É o sinal de que ele está pronto para começar um novo caminho. A mãe continua, dando a ele as palavras certas para descrever a condição real dele. Eis-me aqui, doente e cansado aos teus pés. Vejam bem, não é injustiçado, não é traído, é doente e cansado. É uma confissão de vulnerabilidade. E ele repete: eis-me aqui, doente e cansado aos teus pés. Ao dizer isso, ele finalmente aceita a própria condição. A arrogância some e no lugar entra a honestidade. É nesse exato momento que ele admite a própria fraqueza e a necessidade de ser curado. E a oração segue assim, frase por frase, com o filho repetindo o que a mãe diz. Ele não está pedindo para que o passado seja apagado, não. Ele está pedindo força e, o mais importante, a chance de curar as feridas que ele mesmo abriu. Não é uma oração por um final fácil, é uma oração pelo início de um trabalho longo e difícil de reparação. E é assim que a jornada do Domênico realmente começa. Essa história toda nos deixa com uma pergunta muito poderosa, não é? Será que o arrependimento é o primeiro passo para a redenção? O que esse relato sugere é que talvez a dor de encarar a própria verdade, por mais horrível que seja o único caminho para realmente sair da escuridão. É algo para a gente pensar com certeza.